É um prazer estar falando com vocês. Até para poder explicar um pouco do Vélez da Granja, é que o clube, o presidente, né, que é o Éder, ele é oriundo de Cachoeirinha, né? A equipe surgiu lá no cenário amador e aí ele acabou por propostas de emprego, a vida trouxe ele para cá e aí essa transição de nome de Granja, que é um bairro de Cachoeirinha, passou a ser Camaquã. Então hoje é Vélez Camaquã, então só para poder... Na semana que vem, o app do Vélez. Bom, Gustavo, que é o treinador da equipe, vai conversar um pouco com a gente. Fala um pouco da tua carreira, né, da tua trajetória dentro do esporte. Então, eu cresci no ambiente do esporte a minha vida inteira, né? Então, desde pequeno praticando futsal. Tive passagem enquanto atleta profissional da modalidade também. Sou formado em educação física, tenho escolas de futsal na minha região, eu sou de Canoas. Então lá eu tenho a franquia do Falcão, que é um atleta de futsal. E então me formei na Ubra, lá vivi muito o esporte também enquanto atleta e depois como treinador. Na temporada passada eu estava em Rodeio Bonito, que é uma equipe do interior do nosso estado também. E a possibilidade de vir para o Vélez aconteceu porque numa das minhas passagens enquanto atleta eu conheci o Éder, que ele já era envolvido com o futsal na equipe da Fusca de Cachoeirinha. Então, esse contato veio pela relação criada e para nós que estamos hoje, né, vivendo do esporte, é muito importante a gente conhecer as pessoas, né, porque a gente acaba abandonando tudo, né, a gente sai da nossa casa, fica distante da família, então conhecer pessoas que estão liderando os projetos, pessoas corretas, sérias, isso facilita esse processo. Então a escolha também se deu muito pela relação criada com o Éder e hoje minha vida está aqui enquanto treinador, mas durante toda a minha início, enquanto jovem, criança, foi no futsal e hoje passando agora de dentro das quadras para se tornar treinador. Bom, e como é que foi esse processo de escolha do elenco? Você participou, conseguiu dar sugestões de nomes que pudessem colaborar nesse projeto? Com certeza, e aí eu acho que é muito legal ressaltar, Gil, que pelas experiências que eu tenho, normalmente a gente utiliza atletas da cidade somente como uma mão de obra barata, né? E foi um processo totalmente diferente aqui no Vélez e isso acho que diz muito sobre as pessoas que estão à frente, assim como o Gibi Bartz, né, que é o nosso grande investidor aí também, juntamente com o Éder, que a ideia era proporcionar oportunidades para os moradores daqui. Então, eu participei do processo, logicamente os atletas de Camaquã eu não conhecia, então fui atrás de ver materiais, vídeos, jogos, para que a gente pudesse selecionar o grupo. Então, teve uma preocupação muito grande para que aqui tivesse representantes da cidade e de uma forma diferente que a gente costuma ver. Então, atletas, logicamente, com muito talento, mas também proporcionando condições de fato para viver do esporte. Então, fui conhecer os atletas daqui e os outros atletas foram os que já foram meus atletas em outros momentos ou que a gente se enfrentou, possíveis indicações, mas sempre a gente faz todo um monitoramento antes de trazer o atleta, porque é uma preocupação muito grande que a gente tem por conta da rotina, né? Então hoje os atletas convivem muito mais entre eles do que com as suas próprias famílias. Então conhecer as pessoas antes do atleta se torna muito importante para que a gente acerte nessa construção. Então participei, sim, da montagem do elenco. A gente fez um pouco tardia por conta dos processos da profissionalização do Vélez, mas acredito que a gente tenha montado um grupo muito qualificado e principalmente excelentes pessoas. Bom, esse primeiro grande desafio de 2024 é a Taça Farroupilha. O que dá pra gente falar desse torneio? O que é a Taça Farroupilha para o futsal gaúcho? A Taça Farroupilha é uma competição de pré-temporada. Ela inicia antes da competição, que é o carro-chefe das equipes no estado, que é o gauchão de futsal. Então nós entramos na Farroupilha para fazer uma testagem, poder entender realmente a nossa equipe, né, no dia a dia, nos jogos. Então é uma competição de pré-temporada. A gente sabe que a torcida sempre tem os anseios e a gente também, sempre que for entrar em quadra, é para vencer. Porém, a gente entende a Farroupilha como uma competição de pré-temporada, de preparativos para o nosso principal, que é o Gauchão Série C, aonde a gente vive, deslumbra o acesso, né? A competição da Farroupilha, ela é um pouco diferente do gauchão. Então, na nossa estreia, nós já pegamos o atual campeão, que é a equipe do Parobé, e ele está na Série B, uma divisão acima da nossa. Então, a gente pode encontrar equipes já há mais tempo no esporte, em divisões maiores, inclusive num possível avanço nosso de etapa, a gente pode pegar a Carlos Barbosa, que é a CBF, uma das maiores equipes
do Brasil, né? Sem dúvidas, a do estado. E então é uma competição com nível de exigência altíssimo. E é sempre muito complicado, porque quem acompanha o futsal é um pouco leigo, né? Não conhece tanto a modalidade quanto o futebol de campo, que tem muita visualização, então todo mundo conhece as equipes. Então, às vezes, o torcedor vai olhar o jogo e não vai entender o nível de dificuldade que a gente está enfrentando, mas a Farroupilha é num nível muito alto. Então, o torcedor pode não conhecer os atletas, pode não conhecer as equipes, mas com toda certeza são equipes muito preparadas para estar ali, até porque quem participa da Farroupilha tem um gasto muito maior. Então, as equipes com poder de investimento menor, elas se preparam somente para o gauchão. Então, a gente teve toda a estrutura para poder se preparar na Copa Farroupilha para chegar no nosso melhor nível. Mas, consequentemente, o nível de exigência é muito alto nessa competição. Pô, interessante, né? Que haja todo esse planejamento, né? Isso é muito importante em qualquer equipe, né? Então, que bom que o Vélez tem justamente essa característica desse planejamento. O que a gente pode falar a respeito desse jogo de estreia? Estreando logo contra o campeão da competição. Foi o atual campeão da competição. Isso. Foi um jogo extremamente difícil. O Parobé vinha, por ele ter tido o título no ano passado, dar a vaga para disputar a Supertaça, que é os campeões de cada região. Então, o Parobé vem de uma competição num nível muito alto também e veio jogar contra nós. Nós tínhamos feito apenas um amistoso, né, um jogo. Então, para nós é um processo todo de adaptação. E aliado a isso, tinha uma expectativa muito grande para a estreia. Então, a gente sabe que a comunidade estava muito esperançosa com tudo e, infelizmente, os fatores externos às vezes acabam influenciando no jogo, que gera uma ansiedade. Algumas escolhas erradas no jogo, né? Por conta de todo esse anseio de estrear bem e conseguir devolver para o público, para as pessoas que estão estruturando o nosso projeto, tudo aquilo que vem sendo feito. Mas a gente conseguiu se apresentar bem, a gente teve alguns deslizes no jogo que nos custaram muito caro, mas nós estávamos vencendo de 3-1, eles acabaram empatando a partida e no 1 minuto e alguma coisinha, 10, acho que faltando 1 minuto e 10 para acabar o jogo, o Toninho conseguiu fazer o gol que nos deu a vitória. Então o Camaquense fez o gol da vitória da estreia do Vélez no âmbito profissional. Bom, para quem não assistiu a partida, né, você falando a respeito do resultado, a gente imagina que foi um jogo bem equilibrado. Realmente foi isso dentro de quadra? Foi muito equilibrado. Nós saímos perdendo, conseguimos virar a partida, então fizemos um empate mais ou menos na metade do primeiro tempo e no finalzinho, faltando alguns segundos para acabar o primeiro tempo, a gente fez o 2-1. Aí voltamos para a segunda etapa, conseguimos fazer o 3-1 e aí depois sofremos um empate, faltando 1 minuto e 10 a gente veio fazer a vitória. Então foi um jogo extremamente difícil, um jogo também de testagem e aí eu acho que vale ressaltar, até para o pessoal de Camaquã, e o Toninho pode falar um pouco melhor sobre isso, que os atletas daqui, apesar de muitos talentosos, eles estão aprendendo a jogar o futsal no nível profissional, que é uma exigência totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados, né? Então, quem não conhece a modalidade, quem não acompanha, às vezes vê de uma forma muito rasa, muito leiga, algumas coisas que são bem complexas. Então, para nós, né, enquanto treinador, comissão, é muito importante esses jogos para a gente conseguir experienciar de fato aquilo que a gente vem construindo no dia a dia. Então, a gente entende a Farroupilha como uma competição de preparação, mas isso tudo é na teoria, né? Porque chega lá, a gente quer o resultado, quer vencer, o torcedor também entende dessa forma, mas foi um ótimo teste para nós, uma ótima estreia. Assim, é o espírito competitivo, né, do esporte. Vamos conversar um pouquinho com o Toninho, para quem está nos assistindo agora e não conhece o Toninho, fala um pouco aí da tua trajetória no esporte. Aqui em Camaquã eu sou conhecido como Toninho e eu fui formado no futebol de campo. Eu passei pelo Guarani aqui, há uns 3 anos, depois eu fui para Pelotas, onde eu fiquei no Brasil 3 anos. E depois eu voltei para Camaquã e parei de jogar futebol. E aí eu fiquei só no amador. Aí eu participei do Vélez da Granja antes, e aí recebi o convite do Vinícius, do Gibi e do Éder para fazer parte do elenco profissional do futsal do Vélez Camaquã agora. Bom, e como é que é para você, representando o Camaquã dentro aí dessa equipe, conseguir fazer o gol que deu a vitória já na estreia? Cara, é muito gratificante, né? Eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite, eu não queria ficar de fora desse projeto por saber o tamanho dele, né? E fazer o gol, o mérito é do Gustavo, né? É treinamento. Eu participei do primeiro gol também, que foi numa bola parada. E como o Gustavo disse, como a gente de Camaquã, eu, o Otávio, tem o Alberto e o Anderson, a gente é novo na modalidade. Então, muita coisa, é muita informação, é muita coisa nova. A gente pede até paciência com o pessoal, entendeu? Que muita gente fica pedindo pra gente entrar e é difícil. O Gustavo soube usar a gente
no melhor momento, que no meu caso foi na bola parada, foi 2 bolas paradas que acabou resolvendo o jogo. Bom, como é que é essa mudança, né? Saindo do campo e indo para as quadras, a gente sabe que cada uma das modalidades tem as suas dificuldades, né? Você está num campo aí de futebol de 11, né? Você muitas vezes encontra um campo encharcado, acaba prejudicando, né? Por mais habilidoso que seja um determinado atleta, acaba enfrentando essas dificuldades. Como é que é a dificuldade em quadra e principalmente entrando no nível profissional? A diferença é a intensidade, né, do jogo e a movimentação. É um jogo muito mais pensado. No campo a gente fecha espaço, mas no futsal um erro de um atleta pode quebrar o quarteto inteiro. Então, para nós que somos novos na modalidade, até a gente pegar, porque a gente pega a régua do Gleison. O Gleison foi campeão mundial. E a gente, como está entrando na modalidade agora, fica mais difícil de acompanhar em certos momentos. Não que a gente não vai acompanhar, mas quanto tempo de trabalho a gente tem? 1 mês. 1 mês de trabalho também. Aí no gauchão mesmo, eu acho que a gente vai estar mais preparado ainda. Bom, para o Gustavo entender um pouco melhor, o Toninho sabe muito bem o que é a realidade da torcida camaquense, né? A torcida camaquense estava carente de uma equipe profissional disputando alguma modalidade. A torcida aqui da cidade de Camaquã, tempos atrás, quando o Guarani Futebol Clube estava atuante no futebol profissional, ela lotava, né, o estádio, ela fazia a sua parte, empurrava a equipe e se tinha o amor, né? O torcedor tinha aquela gratidão de adquirir aquela camiseta do Guarani Futebol Clube para torcer pelo Bugre, como é conhecido o Guarani aqui na cidade de Camaquã. E quando começaram os rumores, olha, Camaquã vai ter uma equipe aí despontando no futsal profissional. E todo mundo já começou, não, mas só um pouquinho. A galera já começou a se mobilizar e a gente já, no primeiro momento, começa a vestir a camiseta, né? Já começa a incentivar. Afinal de contas, é uma equipe daqui, é uma equipe que treina aqui na nossa cidade, a gente consegue ter aquele contato com o atleta que muitas vezes em outras equipes a gente não consegue. Então, são várias as diferenciações e vocês estão chegando justamente para suprir essa carência, né? De uma equipe que represente o nosso município a nível profissional. Gil, acho que vale ressaltar que foi feita uma festa linda para nós, então isso mexe muito com o atleta. É inegável que isso traz uma sensação de querer competir muito grande. Então foi algo, e eu que estou na modalidade há bastante tempo também, primeiro como atleta, depois como treinador, a gente não vê com frequência tudo que foi feito. Então tem charanga, o pessoal apoiando, e eu acho que, claro que as dificuldades do jogo às vezes pode trazer alguma insatisfação, mas o torcedor tem que saber que não falta dedicação em momento algum da nossa equipe. E eu acho que a vitória no final, da forma que foi, gols de bola parada, que nem os 4 gols nossos, treinamento, é construído no nosso dia a dia, eu acho que apresenta para a torcida de Camaquã o futsal a nível profissional. Então a gente ficou muito feliz com toda a festa, os atletas que estão longe ficaram muito empolgados com tudo que viram. A gente tinha uma expectativa de que realmente iria lotar o ginásio e aconteceu. Então foi uma festa muito bacana, a gente se surpreendeu com tudo que foi feito e a gente espere que sigam nos apoiando, porque o projeto ele traz uma visibilidade muito grande para Camaquã a nível esportivo, mas também tem um outro lado que o clube acaba trazendo possibilidade de emprego para nós que hoje moramos aqui. Consegue possibilitar atletas daqui viver somente da modalidade. Então o projeto tem um monte de coisa por trás e a gente pede muito apoio, logicamente paciência, né, no início, no âmbito profissional, mas que sigam nos proporcionando momentos como foi o da estreia. Deixa eu mandar um abraço aí para o nosso telespectador, o Jefferson. Ele está lembrando de algo muito importante, né? Camaquã tinha uma certa tradição no futsal. Nós tínhamos aqui a seleção camaquense de futsal, que inclusive foi campeã em diversos torneios. Ele está fazendo uma lembrança, já que a gente falava do Guarani Futebol Clube, também lembrando sobre isso, né? Sobre aquela característica do município de Camaquã em gerar atletas, né? Então o Toninho é um dos grandes atletas aí que fazem parte, né, dessa história do futsal aqui na cidade de Camaquã. Bom, Gustavo, queria que você falasse um pouco mais sobre os demais atletas que estão fazendo parte aí do Vélez. Peço para o Toninho até me ajudar, se eu esquecer de alguém. Mas a gente tem atletas vindo de São Paulo, e aí a gente tem o Matheus Cipriano, o Caio, o próprio Gleison é de São Paulo. Nós temos o Andrezinho, que é de do Amapá. Alguns atletas aqui do Sul, mas tirando Toninho, Anderson, Otávio. Alberto, Otávio e Fabrício, o restante todos são de fora, né? Então todos os atletas já viviam como profissionais de futsal e optaram por vir esse ano para o projeto, que nem o caso do Gleison, que foi citado, já teve passagem por Magnus, que é uma das maiores equipes do futsal a nível mundial,
jogou com o Falcão, que é o grande rei da modalidade, e também está apostando no projeto por toda a estrutura que foi montada aqui. A gente tem certeza que foi montado um grupo extremamente competitivo, extremamente qualificado, porém, diferente da competição a nível amadora, assim como o nosso investimento, existem muitos outros. E além disso, existe trabalhos com muito mais tempo que o nosso. Então a gente está num processo de erros e acertos para construir o melhor modelo do Vélez Futsal aqui em Camaquã. Agora, eu vejo de forma muito positiva, né, essa questão de você trazer atletas experientes que participaram de grandes clubes, como você mesmo citou, jogando também essa galera aqui de Camaquã que está entrando nesse nível profissional do futsal. Eu acho que isso é um aprendizado, principalmente para essa galera que está chegando, né? O futsal, como ele não tem tanta visibilidade quanto o futebol de campo, muitas vezes tem falta de referências no esporte. E quando a gente consegue proporcionar para os atletas aqui de Camaquã uma primeira passagem profissional com atletas que já vivem da modalidade há muito tempo, isso impulsiona e potencializa a evolução deles, sem dúvida alguma. Então foi uma das preocupações que a gente tinha, ter atletas com uma representatividade grande na modalidade, para que a gente possa impulsionar o projeto e também os atletas que aqui estão. Bom, não basta nós termos só bons atletas, termos aí um treinador aí com um conhecimento, né, para poder passar a sua mensagem para esse grupo, para buscar os seus objetivos, se não tiver uma grande estrutura. Fala um pouco para a gente sobre a estrutura que o Vélez conta hoje para conseguir aí impulsionar essa equipe. Hoje, exceto esses 5 atletas que são de Camaquã, nós moramos em Arambaré, que fica a 30 minutos mais ou menos de Camaquã. Então lá tem a casa do atleta e tem um outro espaço para aqueles que estão com a família aqui. Então nós temos alguns casos de atleta com família, falamos Vitinho, o Vitor, do Mato Grosso também. Então nós temos alguns atletas com a família aqui. Então lá em Arambaré existe a pousada para esses atletas e a casa do atleta, que é onde ficam os atletas que vieram sozinhos, né? Então nós treinamos todos os dias 2 períodos aqui em Camaquã. Então aqui nós temos uma academia à disposição também, que é na Funda Sul. E nós temos o ginásio municipal aqui à disposição. Nesse ginásio também tem um alojamento, onde os atletas treinam pela manhã, almoçam, fazem o seu descanso para a segunda sessão do dia, que é a da tarde, né? Ou na quadra ou na academia, ali mesmo no ginásio. Cada um tem sua cama, enfim. Então tem toda uma estrutura montada, o deslocamento é feito com uma van do clube. Então a gente também tem a Petroman, que é quem faz, né, cuida das nossas redes sociais, faz as transmissões dos jogos, que nos dá um apoio fortíssimo e eleva a marca. Então hoje é muito importante o Vélez crescer para fora de Camaquã também. E hoje o crescimento se dá muito através das redes sociais. Então o trabalho que a Petroman está fazendo está trazendo uma visibilidade muito grande para nós. Então a gente tem todo o suporte montado, tem toda uma estrutura para um início de projeto que está muito à frente de equipes com muito mais tempo na estrada. Bom, essa rotina de treinamentos, essa rotina que vocês estão tendo, dá pra gente equiparar ela com equipes já tradicionais dentro do futsal profissional? Com certeza. Hoje nós temos uma comissão também com 2 fisioterapeutas, um preparador físico e um preparador de goleiros. Então nós montamos todas as estratégias e planejamentos, né? Então a gente tem todo um cronograma de atividades da mesma forma que uma equipe profissional de elite, tá? O que diferencia é que nós estamos num processo com alguns atletas de adaptação a uma carga tão grande de treinamento. Então, enquanto outras equipes já estão com atletas mais preparados para isso. Então, alguns estímulos são controlados, alguns descansos são feitos de uma forma para a recuperação dos atletas maior do que se a gente já tivesse num nível de performance mais elevado, mas a carga de treino hoje, com a estrutura que a gente consegue alcançar equipes de alto nível na modalidade. Bom, e vocês estão podendo aproveitar um momento que nós tivemos um processo de restauração do Ginásio Municipal de Esportes de Camaquã. Durante muito tempo se pedia isso, né? Que nós tivéssemos uma iluminação adequada da quadra, tivéssemos uma quadra em condições, né, para receber competições de alto nível. E a chegada da equipe do Vélez acontece justamente nesse momento, né, onde nós tivemos todo esse trabalho de reforma e de repaginação, inclusive da quadra do Ginásio de Esportes. Perfeito. Hoje a quadra ela é uma da Série C, onde a gente vai enfrentar, com certeza é uma das melhores. A gente tem as dimensões máximas, que é uma quadra 40 por 20, então para que a gente possa traçar uma relação. Amanhã nós faremos a segunda partida
da Taça Farroupilha contra a equipe do Penharol em Guaíba. E é uma quadra que ela tem 35, 36 metros por 18, que é uma diferença bem significativa. Então hoje, além das dimensões da quadra, toda a estrutura para o torcedor, que a gente acredita que tenha tido em torno de 2.000 pessoas no ginásio, isso tudo nos dá uma condição excelente para desempenhar aquilo que a gente veio fazer. Então ali nós temos também um espaço para fisioterapia, nós temos uma sala. Então, como é um espaço muito amplo, a gente está conseguindo organizar tudo para que a gente possa atender todas as necessidades que se faz necessário. E como é que é o treinamento, né? Acostumados com uma quadra grande, como aqui em Camaquã, vai para uma outra cidade, encontrar outros desafios, um outro tipo de quadra? Gil, assim, ó, como nós tivemos uma partida no sábado, é muito importante esse período de descanso para a recuperação dos atletas. Então, o descanso também é um treinamento para que eles estejam no seu melhor nível. Então, foram feitas algumas adaptações no nosso planejamento para que acelerasse a recuperação deles, para que eles estivessem no melhor nível amanhã. Então, a gente tentou dar uma adaptada, diminuir dimensões da quadra, mas mais do que isso, a gente estava muito preocupado com a recuperação fisiológica deles. Mas sempre quando a gente vai pegar dimensões de quadras diferentes, a gente consegue manipular as dimensões da quadra, né? Traz goleira para um lado, diminui com cones, a gente consegue trazer algumas situações que aproximem da realidade que a gente vai enfrentar. Dificuldade de outras equipes, né? Que aí não tem como tu deixar a quadra maior para poder fazer um comparativo com aqui a cidade de Camaquã. Perfeito, ótimo, com certeza vai ser um diferencial. São poucas as quadras na Série C com as dimensões da nossa, então a gente acredita que isso vai ser algo que vai nos potencializar nos jogos em casa. Claro que isso vai andar junto com a nossa evolução física, que nós estamos numa crescente, né? Então a gente está com recém há um mês de preparação, então a gente acredita que no Gauchão, que é final de maio, a gente já vai estar no melhor nível, então a gente vai conseguir se favorecer do mando de quadra. Bom, que horas acontece a partida amanhã contra o Penharol e Guaíba? Amanhã a partida é às 20h30, né? 8h30 da noite, lá em Guaíba, no ginásio Coelhão, com transmissão da Petroman, né? Então o pessoal que não for ao ginásio vai poder assistir, mas a gente está muito feliz porque já sabe que tem um ônibus para ir lá de torcedores, então a gente terá representantes lá da torcida nos acompanhando nessa partida muito difícil na segunda rodada da competição. Olha, pela experiência que a gente tem dos torcedores camaquenses, quando eles acreditam numa equipe, pode ter certeza que essa torcida vai estar acompanhando, vai estar incentivando, e mesmo quem estiver à distância, né, vai estar ali torcendo, vai estar assistindo, de uma forma ou outra vai estar acompanhando, até para aquela curiosidade, como é que tá os guri, como é que tá essa partida. Então pode ter certeza que mesmo quem não puder ir lá, vai estar aí à distância torcendo, e torcendo muito por essa equipe. A gente sempre pede paciência, né, para esse momento, esse processo todo, porque o futsal, diferente do futebol de campo, não tem titular, não tem reserva, a gente tira e coloca o atleta em vários minutos para que a gente possa incentivar todos realmente a que estejam bem, se sentindo à vontade em Camaquã, para desempenhar o melhor nível, né, de futsal que eles possam apresentar para nós. Então, esse apoio, seja mandando energias positivas de casa ou presente no ginásio, é muito importante para nós e a gente espera retribuir de alguma forma toda essa emoção que eles nos transmitem no nosso dia a dia. Bom, deixa eu agradecer a presença de vocês hoje aí, mesmo depois de um treino exaustivo que aconteceu hoje à tarde, que eu já fiquei sabendo, conversei com o Gustavo mais cedo, ele falava, a galera vai estar treinando hoje à tarde. Mesmo assim, tiraram um tempo para vir conversar com a gente aqui, tenha certeza que a Sul TV vai estar sempre à disposição para a gente divulgar todas as atividades e com muito orgulho de termos uma equipe aqui de Camaquã no futsal profissional. Muito obrigado pelo espaço, obrigado por nos incentivar dessa forma. Lógico que é muito importante para o Vélez, mas acima disso para o futsal. Nós precisamos de mídia, de força, de divulgação para que a gente consiga alcançar o espaço que a modalidade merece. Então hoje o Vélez está proporcionando empregos e realizando sonhos através de uma modalidade que é tão apaixonante. E uma modalidade antiga, tradicional, mas que muitas vezes não tem a estrutura que hoje Camaquã consegue nos ofertar.